Olá, como funciona o cálculo de flecha da NBR 6118? Nós temos uma tabela bem grande de várias flechas sendo consideradas, mas se a gente for pensar em obras prediais, nós temos três principais flechas que vão valer 90% das vezes. Tem algumas que vão valer em alguns casos especiais, de sacadas, varandas e tudo mais, ou pavimentos especiais, pavimentos de um laboratório ou de uma quadra esportiva, mas o padrão crítico é esse aqui, ok? Onde a gente está falando de obras usuais, é isso que 90% das vezes o engenheiro vai estar verificando de flecha. Para isso, então, eu tenho aqui, vou imaginar uma viga que ela tem um vão de 4,80, ok? Essa viga teve uma flecha gerada pelo peso próprio de 4,1 milímetros. Ela teve uma flecha gerada pela carga permanente. Quando a gente fala peso próprio, vamos lembrar que é o peso da estrutura. Não é o peso só da viga, é o peso da viga, de uma laje, né, de todos os elementos da estrutura. Peso da estrutura. 4,1, carga permanente, que é o quê? Que são cargas aplicadas permanente e garantidas na estrutura. Okay? Uma coisa que você não pode falar, pega ali para mim e traz. Tá? Por exemplo, se eu chego na sua casa e falo, me traz, vamos pegar uma mesa e carregar? Ok, a gente consegue, porque é uma sobrecarga uma mesa. Agora, vamos pegar essa parede e carregar ela? Não tem como. Vamos pegar o cerâmico e vamos carregar. Vamos pegar o forro. Não, não funciona. Vamos pegar as instalações hidráulicas. Não funciona. Tá? Então, cargas permanentes são cargas permanentes, mas não é parte da estrutura. Revestimentos, alvenaria de vedação ou qualquer outro tipo de parede de vedação, forros e tudo mais. E sobrecarga de utilização de 1,6 milímetros. Ok? Pode ser valores diferentes, mas é questão básica que eu estou demonstrando um exemplo. E NBR 8681, apesar de NBR 118 ter a mesma coisa, eu tenho um Psy1 desse tipo de obra de 0.4. Obras residenciais geralmente vão ser isso aqui. Tá? O Psy1 é o que? Vamos lembrar. Psy0, Psy1, Psy2. Psy0, né, seria pior caso. Psy1, casos usuais. Psy2, o mínimo possível. Então, se for pegar NBR, você vai ter a tabela de Psy 0, 1 e 2. Né? Quando a gente está falando de calcular a flecha, a gente considerar a carga média. Geralmente, uma estrutura está com 40%. Isso a norma assume, né? Que está com 40% da carga usual. Ok? Mas beleza. Então, a gente tem três flechas a considerar. Qual delas é pior? As três a gente tem que considerar. Não é uma questão opcional. Ok? Você não pode escolher verificar só uma delas. Tá? Em alguns casos ainda tem outras, mas o padrão deve ser esse aqui. Tá? Então vamos lá. Primeira flecha que a gente tem. A gente tem a flecha visual, que é o quê? Que é, depois de executada essa viga, concretada e tudo mais, tirar as escoras, daqui 50 anos ela não pode, visivelmente, você não pode bater o olho e ela tem uma flecha. Ok? Tá? E a NBR assume que se a flecha for inferior a L sobre 250 é imperceptível ao olho humano. Ok? Tecnicamente vai depender do olho de quem está olhando, mas essa é a regra básica que a gente segue pela NBR. Então, essa é a primeira questão. Só que, você vai pensar, tá, 480 centímetros, certo? Ou 4.800 milímetros, dividido por 250, ok? Se eu quero calcular a flecha em milímetros, tá? Vou só fazer a conta precisa aqui, mas 4.800 dividido por 25, o que eu tenho? Eu tenho uma flecha limite para essa possibilidade de 19,2 milímetros, ok? Então está 4,1 mais 2,3 dá 6,4, mais 1,6, o total aqui é 8 milímetros. Tá? Então está tranquilo, porque se resiste, a minha flecha gerada pelos efeitos é de 8 milímetros. Né? Eu vou lá calcular a fórmula da flecha, deu 8 milímetros. Pode chegar em 19, tranquilo, correto? Não. Por que não está correto? Porque o concreto, ao contrário de outros elementos estruturais, possui fluência. Ok? Então a gente vai seguir a fórmula da NBR 6118 também, da fórmula de 7.1, tá? Tecnicamente a gente poderia descontar a mínima coisa da área de aço comprimido, mas a gente vai tão pouco que não compensa, tá? E dentro da questão, o que a norma vai falar o quê? É que a longo prazo e tipo, depois de 5, 6 anos, ela vai deformar tudo que ela precisava deformar. Tá? Essa é a regra básica que a gente segue da NBR, que uma viga tem uma fluência, né, que é o processo de cura natural do concreto, né, a água vai continuar saindo e tudo mais, ela vai continuar tendo uma pequena deformação. A norma falou que em torno ali de 70 meses depois, 5, 6 anos, já ocorreu 99% disso,
Beleza, tá? É isso que o Norman fala, e geralmente o concreto já teve muito de cura, né? Mas, e a questão não parou com 28 dias, né? 28 dias chega uma resistência necessária, mas depois de 2, 3 anos a gente chega a uma resistência maior, tá? Mas a questão é, vamos lá, a gente tem um coeficiente aqui, tá? De quanto? Em 70 meses a gente tem um coeficiente de 2 de fluência, ou seja, para cada milímetro que deformou originalmente vai deformar mais 2. Só que eu não concreto uma viga e deixo ela deformar. Eu concreto uma viga, deixo ela escorada por um certo tempo e depois eu deixo ela deformar. Eu não vou concretar no mesmo dia de tirar as escoras. Tá? Como base, a gente tira as escoras depois de 28 dias ou um mês. A gente pode tirar antes, muitas vezes, e entra a questão. Dependendo da conta que você fizer, vai dar um resultado maior. Então, você permitir, porque muitas vezes um pedreiro vai chegar e falar, você, já faz 7 dias, será que a gente já pode tirar as escoras? Se você tirar a escora com 7 dias, não é que a estrutura vai arrebentar, mas ela pode ter uma deformação total maior. Ok? Mas vamos imaginar que as escoras vão ser removidas com um mês, ok? Ou 28 dias, vai ser praticamente um mês, né? Com o nosso E aqui, com um mês é o que? Ele é 0,68. Então, o que vai acontecer é o seguinte, que essa diferença aqui, né? Eu peguei um menos outro aqui, ó, vai dar 1,32. Esse vai ser o aumento. Não vai ser um aumento de a flecha original mais 2 vezes. Não, vai ser a flecha original mais 1,32 vezes. Ok? Isso significa o quê? Significa que se eu esperar um mês para tirar as escoras, a fluência já não é, ela não triplica mais a deformação, ela aumenta em 2,32. Ok? E quanto mais tempo eu deixar as escoras, mais eu consigo controlar. Tá? Claro, é um processo delimitante. Tá? Se você quiser uma fluência mínima, né, você tem que deixar as escoras por meses ou anos. Tá? Mas essa é a ideia base. Tá? Então, se eu tinha uma flecha original de 8 milímetros, ok? Eu posso multiplicar por 2,32? Não. Por quê? Porque o peso próprio vai ter. A carga permanente vai ter, só que a sobrecarga não. A sobrecarga eu vou ter em média 40% dela. Então a minha flecha correta vai ser o quê? Vai ser o seguinte, vai ser 4,1, que é a flecha de peso próprio, que vai ter, mais a carga permanente de 2,3. E isso aqui, fecha parênteses aqui, ó, vezes o quê? 1 mais 1,32 vai ser a minha flecha gerada pelo peso próprio, tá? Mais a carga permanente. Além disso, eu tenho mais a flecha de sobrecarga vezes, abre parênteses, 1 mais 1,32, só que pelo coeficiente de 0,4. Ok? Então, essa é a nossa fórmula. A nossa flecha vai ser essa aqui, e o peso próprio e a carga permanente vão gerar uma fluência total, mas a sobrecarga geralmente não vai estar carregada totalmente na nossa viga, ela vai estar com uma carga parcial, ela vai estar com, em média, a gente considera 40%. Ok? Então, o que vai acontecer, vamos fazer a conta aqui agora, mas 6,4, que é o 4,1 mais 2,3, vezes 2,32, mais 1,6, vezes, daí abre parênteses, né? 1 mais 1,32, 1,32 vezes 0,4, fecha parênteses. Eu tenho uma flecha final de 17,3 milímetros aproximadamente, ok? Então, daqui 50 anos, é esperado que a gente vai lá, bata a flecha, na hipótese, digamos, daqui a 50 anos a gente tem uma festa, ou daqui a 6 anos, tecnicamente isso vai acontecer, né? Tem uma festa, mas ela está bem carregada, vai chegar em 17,3. Ok? Tá? O meu limite é quanto? 19,2. Então, para essa hipótese em específico, para todas, não. Para essa hipótese está ok. Beleza? Tá? Porque isso aqui é uma questão visual. Daí vem a pergunta. Se é visual, eu posso aplicar um... Se não tivesse passado, eu poderia aplicar um contraflash, correto? Sim, eu poderia aplicar um contraflash tranquilamente. Né? Já tem vídeo sobre contraflash e tudo mais, mas se essa viga não tivesse tendido, eu poderia aplicar um contraflash até relativamente considerável aqui. Eu poderia colocar um flash de 2 centímetros aqui tranquilamente nessa viga aqui. Beleza? Igual eu falo no vídeo do contraflash. E daí eu poderia ter um limite muito maior para essa possibilidade aqui. Essa possibilidade geralmente não é crítica. Ok? Mas é uma possibilidade que a gente tem que considerar. Tá? Por que ela não é crítica? Porque tem outra pior. Tá? Só que tem outra pior que nem sempre precisa ser considerada. Tá? Quando a gente fala de grandes vãos, quando não tem alvenaria, nem caixilhos e tudo mais, isso aqui começa a ser crítico. Beleza? Entendido isso aqui? Ok, então essa é a nossa primeira flecha. A gente chama de flecha visual, que é bate o olho
eu consigo ver ela deformando? Essa que é a questão. A próxima flecha é a flecha de L sobre 350, que é a nossa flecha de vibrações. Ok? Então, 4.800 dividido 350, né? A nossa flecha de vibrações é L sobre 350. Para o quê? Para vibrações. O que gera vibração? Pessoas correndo, pessoas caminhando, utilização geral. Ok? Se a utilização geral é sobrecarga, sobrecarga pura. Beleza? Tá? Isso aqui é pura e única e exclusivamente sobrecarga. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma flecha de 4.800 dividido por 350. Meu limite é quanto? Ele é de 13,7 milímetros. Beleza? Tá? Só que agora entra a questão. Qual a flecha gerada pela sobrecarga? 1,6. Então, eu tenho 3,7, meu limite, digamos, eu tenho 1,6, minha flecha 3,7, tranquilo, ok? Geralmente isso vai ser bem tranquilo para obras residenciais. Então você tá, mas em quais casos eu tenho problema aqui? Quando eu tenho obras de sobrecarga elevada, depósito e tudo mais, que tem uma sobrecarga de 800 quilos, 1 tonelada, aí isso começa a ser um problema. Agora, obras residenciais não, porque o peso que a laje tem que suportar, que uma viga tem que suportar, quanto desse peso vem da sobrecarga? É pouca coisa comparado a todo o restante. Então, geralmente, isso não é problema. Só que aqui a gente tem uma questão. Aqui eu estou tendo com muita folga, beleza? Isso aqui eu não posso aplicar contra a flecha. Tá? Por quê? Porque a contra flecha eu deixo a viga levantada. Tá? Visualmente, quando ela deformada, vai ficar reta, beleza? Só que uma viga que vai ficar levantada, vai ficar reta, se ela não tem rigidez e a pessoa pisa, vai vibrar igual. Ok? Então, isso é uma questão de rigidez. Geralmente tendo com folga, geralmente não é o crítico, mas é uma verificação. Tá? Agora, nós temos uma terceira flecha, que é a flecha da alvenaria ou a flecha na esquadria, que é L sobre 500 e a gente está limitado, né, 18 tem outras normas que é outra questão, mas aqui a gente está limitado a 10 milímetros. Nesse caso vai dar 4,8, L sobre 500 vai dar 9,6 milímetros. Ok? Então, essa terceira flecha a gente chama flecha de alvenaria, flecha de esquadrias. É a flecha da deformação da viga. Beleza? Tá? Só que é a flecha de deformação da viga na alvenaria. O que significa isso? Significa que eu vou levantar a minha parede, certo? Eu vou levantar a minha parede, depois a viga está concretada. E a viga vai deformar depois de levantada a parede. Não só quando levantada, mas depois. E, consequentemente, minha viga estando deformando ainda, a minha alvenaria pode deformar. E a alvenaria e esquadrias têm o mesmo problema, que é o quê? Que elas tendem a ser rígidas, mas, no caso de vibração, não são resistentes. E aí, qualquer deformação excessiva vai gerar fissuração, vai gerar falha na alvenaria. Ah, mas e como que a viga arrebenta? Ela não arrebenta, ela arrebenta sua parede, ok? Ela deixa uma janela emperrada, ok? A viga vai ficar bonitinha ali, tá? Porque está no limite de serviço. Mas a alvenaria vai sofrer patologias. Então, a gente não pode deixar acontecer isso. A gente tem esse limite de flecha. Daí você diz, tá, mas é que eu tenho 8 para 9,6, teoricamente é tranquilo. Mas essa conta não está correta. Por quê? Porque isso aqui é a flecha gerada, essa L sobre 500 é a flecha na alvenaria. Quanto que a alvenaria sofre deformação? E aí a gente entra no processo. Eu concreto a minha viga. Beleza. Concretei a minha viga, eu vou esperar um mês, digamos, e eu vou tirar as escoras, certo? Então eu tenho que tirar as escoras. Em uma obra de concreto armado tem que ser assim. Eu tenho que tirar as escoras para depois eu fazer alvenaria. E eu vou fazer alvenaria no segundo que eu tirar as escoras? Não. Né? Digamos que para tirar as escoras, tá? Esses valores todos eu estou tirando da NBR 1018, tabela 17.1, né? Mas a alvenaria vai ser levantada 3 meses depois de concretada a viga. E isso é um processo de concreto armado. Né? Vamos lembrar, se levantando a alvenaria, concretando a viga em cima, nem a alvenaria, nem concreto armado isso aí, deveria estar dimensionando com alvenaria amarrada e nem deveria estar assistindo esse vídeo, deveria estar indo na questão de concreto armado, de alvenaria amarrada, não de concreto armado. Tá? Mas se a gente está falando de uma obra de concreto armado mesmo, não que seja errado fazer alvenaria amarrada, mas daí é outro dimensionamento, mas eu estou falando de concreto armado, né? Eu tenho que executar a viga, concretar a viga, esperar tirar as escoras para depois levantar a alvenaria. E mesmo assim, depois de levantar a alvenaria, a gente pensa em levantar a alvenaria de cima para baixo e depois fazer o encunhamento. Né? E daí o que vai acontecer? Quanto mais alta a obra, né, maior esse número aqui, consequentemente maior o efeito de influência. Tá? O que isso significa então? Como que a gente vai verificar na prática? Bom, a gente vai pensar assim. A nossa estrutura, eu tirei as escoras, ela deformou 4,1. Beleza.
pouco importa isso aqui por enquanto para mim. Por quê? Porque é a alvenaria que eu estou verificando. Tá? Ok, depois disso, vai ser começado a aplicar cargas permanentes. Vai ser levantada a alvenaria, colocar revestimentos, colocar forro. Geralmente a gente considera, inclusive, né, a alvenaria não vai se colocar toda uma vez, ela vai se colocar aos poucos. Né? Então a gente nem considera toda a carga permanente, a gente considera uma parte da carga permanente. Quanto vai depender do revestimento e tudo mais, mas em torno de 50% é uma base. Você pode verificar com mais precisão na sua obra, mas é uma base. Tá? E a sobrecarga não vai estar sendo aplicada ainda porque a obra não foi executada. Tá? Ela não foi vendida, não está pronta, as pessoas não estão utilizando ela ainda. Até que a gente já tem uma sobrecarga, mas não é questão crítica aqui. Tá? Então, como que a gente vai calcular? Vamos lá. Primeira coisa, quando eu for calcular a flecha ativa, né, eu vou ter uma carga permanente de 2,3, correto? Sim. Dessa carga permanente, em torno de metade dessa carga permanente vai ser aplicado antes da alvenaria estar pronta. Outra metade depois da alvenaria estar pronta. Né? Então, a flecha inicial, só por ter carga permanente, só por ter levantado uma alvenaria, eu já vou ter aqui em torno de 1,15 milímetros. Beleza? Tá? Então, estou com minha obra, concretei, tirei as escoras, esperei um tempo ali, né, enquanto vai fazendo outras coisas, levantei a alvenaria. Beleza. No que eu levantei minha alvenaria, minha viga já deformou. Tá? Comparado antes de ter levantado a alvenaria, quando levantei, ela já deformou. 1 milímetro, tudo mais, mas já deformou. Beleza. Só que ela não parou a deformação por aqui. Ela continua deformando. Por quê? Bom, porque depois disso não vou ter mais sobrecarga? Sim, eu vou ter a sobrecarga. Então eu sei que eu tenho mais aqui, ó, 1,6 milímetros de sobrecarga. Aqui já fui para 2,75 milímetros. Beleza? Lembrando que eu estou pensando como? Sempre estou pensando. Deixei executar minha viga, mas estou pensando do momento que levantou a alvenaria. É daqui para diante que eu estou calculando. Ok? Levantou a alvenaria daqui em diante. Beleza. Foi para 2,75. Que vai ter de sobrecarga, isso vai acontecer. Só que minha viga continua deformando. Ok? E vamos imaginar que essa obra vai ser entregue ao cliente depois de 6 meses. Tá? Depois de 6 meses, a gente vai ter um coeficiente E de 1,16. Ok? Então, o coeficiente E nosso, 1,16. Tá? No caso, talvez de coisas diferentes, mas 1,16. Beleza. O coeficiente final é 2 para 1,16. Então, agora eu venho a questão. O peso próprio e a carga permanente ainda vão ter fluência depois de levantado a alvenaria, correto? Sim, ele vai ter uma fluência de 2 menos 0,95, 1,05. Então, vai ser isso aqui mais quanto? 6,4, que é esse 6,4, a nossa peso próprio mais carga permanente, ok? Fizemos já depois de 3 meses, né? Isso aqui multiplicado por 2 menos 1,05, né? Menos 0,95 vai dar 1,05. Ok? Então, essa vai ser a nossa flecha gerada pela carga permanente e pelo peso próprio. Mas agora, a flecha de sobrecarga 1,6 multiplicado por 2 menos 1,16 vai dar vezes 0,84. E aqui eu não tenho que pensar na flecha inicial, porque eu já estou contando ela. Estou pensando na flecha de fluência apenas. E com o Psi1 de 0,4, vai ter só 40% disso aqui na sobrecarga. Então, a nossa conta é 275 vezes 6,4 vezes 1,05. Ok? Tá? 2,75, isso aí, mais 6,4 vezes 1,05, ok? Só que, com essas duas juntas aqui, já fui para 9,47 milímetros, ok? E mais 1,6 vezes 0,84. Então, mais agora 1,6 vezes 0,84 vezes 0,4. E essa flecha final chegou, né? Quando eu pego tudo isso aqui junto, né? Pego tudo isso aqui junto, eu chego numa flecha de 10 milímetros redondo. Ok? Qual que é o meu limite? 9,6. Quanto que eu tenho? 10. Então, essa viga, tecnicamente, ela atendeu no visual, atendeu nas vibrações, ela falhou na alvenaria. Ok? Então, se está falhando na alvenaria, eu tenho que aumentar essa viga, meu Deus do céu, eu tenho que colocar mais aço. Calma. Por quê? Porque minha flecha limite é 9,6. Eu estou em 10. Então, eu tenho 0,4 milímetros a mais. Como que a gente resolve isso
sem se desesperar e sair aumentando a viga à torta e à direita, porque é pouca a diferença. Se fosse 20 milímetros aqui, aí não tem o que fazer. Tá, vou aplicar uma contraflecha. Só que agora você tem que lembrar, isso aqui é o cálculo da flecha gerado o quê? Depois de levantar a alvenaria. Você vai precisar concretar a viga, tirar as escoras, levantar a alvenaria para aí sim fazer contraflecha, o que é impossível, ok? Pelo menos não existe um método que eu conheça. Na literatura não tem nenhum método que fala de como aplicar uma contraflecha numa viga. Ah, mas se eu aplicar proteção, ok, tecnicamente isso é uma questão especial, mas imagina uma viga com concreto armado normal ainda, né? Se eu não modificar o comportamento estrutural, não fizer uma proteção, coisa do tipo, vai permanecer esse problema, tá? Como que a gente poderia resolver, então, nesse caso? Tá? Porque tem aqui essas três fórmulas, não entendendo isso aqui. Eu precisaria reduzir a flecha em 0,4, por motivos óbvios, porque 10 menos 9,6 dá 0,4, ok? Como que eu poderia fazer isso? Primeira possibilidade. Eu poderia, claro, modificar a concepção, né, reduzir levemente a carga e tudo mais, mas imagina que eu não posso fazer isso. Já está definida a viga e tudo mais, já está armada e tudo mais, eu posso modificar. Eu posso aumentar o meu coeficiente E. Enquanto? Bom, aí entra a questão. Meu coeficiente atual é 6,4. Então, eu vou fazer 0,4 dividido por 6,4. Se eu aumentar o coeficiente E por isso, já está tranquilo. Então, 0,4 sobre 6,4. Se eu aumentar ele em 0,06, ou no caso, fazer esse 1,05 virar 0,99, eu já resolvi minha peça. E como que eu faço isso? Para fazer esse 1,05 para 0,99, esse 0,95 tem que subir para 1,01. E para fazer isso, a gente tem que esperar mais 20 dias. Ok? Com 4 meses, essa viga já atenderia. Ok? Então, se eu deixasse essa viga por mais... Possibilidade número 1. Eu deixasse essa viga por mais tempo até levantar a alvenaria, eu teria um problema menor. Ok? Né? Ou possibilidade número 2, eu poderia modificar algum componente de estrutura, aumentar a FCK, aumentar a armadura, aumentar outra coisa, melhorar as circulações, aumentar o engaste para resolver essa flecha. Entendido? Tá? Poderia deixar mais tempo até essa sobrecarga aqui também, correto? Tá? Porque a sobrecarga aqui, porque se a sobrecarga ela está gerando uma flecha, só que só a flecha imediata aqui mais a flecha de fluência da carga por sobrecarga já está dando 9,47. Então eu teria que fazer isso aqui, ó. Esse valor aqui, obviamente, né? Seria 0,53. Eu teria que fazer esse 0,53, 0,13. Eu teria que deixar a obra 5 anos até ser utilizada. Não tem como, ok? Tá? Então a solução aqui seria deixar mais tempo até levantar a alvenaria. Ok? Quanto mais tempo deixar, maior a fluência natural do concreto, menor a deformação final para a alvenaria. Lembrando que a flecha de alvenaria e esquadria é a flecha mais crítica, na maior parte dos casos, de obras prediais, e a gente não tem como resolver ela com contraflecha, porque precisa aplicar contraflecha depois de levantar a alvenaria. Entendido? Tá? Sabendo isso aqui, então, esse cálculo da flecha em alvenarias ou esquadrias, a gente só vai fazer, adivinha só, em vigas que tem alvenaria ou esquadria. Tá? Dentro de uma questão, eu tenho uma viga, tem alvenaria em cima. Eu preciso considerar se a alvenaria está em cima? Sim, eu preciso considerar se a alvenaria está em cima. Ah, não, mas nessa viga aqui, a alvenaria está embaixo. Ok? Então, eu tenho uma alvenaria embaixo. Eu preciso considerar se a alvenaria está embaixo? Sim, eu preciso considerar. Tá? Não é a alvenaria em cima da viga, não é só a alvenaria embaixo da viga. É toda a alvenaria. Tá? Porque se essa viga deformar muito, a alvenaria em cima vai comprimir fora do plano e ela pode ter falhas aqui. Se essa aqui, mesma coisa, vai comprimir na vertical, pode falhar igualmente. Ok? Não é questão só na de cima, só na de baixo. Agora uma pergunta. É uma viga que não tem alvenaria. Eu posso ter tranquilamente em uma obra, né? Pode acontecer isso aqui regularmente, que eu tenha uma viga, ok? E essa viga é para vencer um vão grande de uma sala. Ok? E embaixo tem uma sala, em cima tem outra sala, ou alguma obra comercial, coisa do tipo que é uma obra aberta, em cima e embaixo, não tem alvenaria, não tem esquadrias, não tem nada. É uma viga que você consegue passar por baixo dela, você consegue passar por cima dela, não tem em nenhum momento ali uma parede, uma esquadria ali. É uma viga exposta, né? Uma viga aérea, uma viga de verdade. Né? Nesse caso, qual é o limite de flecha na alvenaria?
Que alvenaria? Não tem alvenaria. Então, isso aqui eu só vou verificar se existir alvenaria. Se existir alguma esquadria. Em cima, embaixo, do lado, tudo mais. Tá torto, tem uma alvenaria que está deitada, inclinada, 45 graus, está valendo igual. Tá? Se tem alguma alvenaria, alguma esquadria ali, eu tenho que preocupar. Tá? Ah, mas se for só uma platibanda? Sim, também tem que se preocupar. Tá? Se for uma alvenaria. Ok? Mas se for uma viga sem, eu não preciso preocupar. Tá? E dentro da questão, se eu não preciso de uma viga, se essa viga não tem flecha aqui, a gente vai para os outros dois limites principais, vão ser esses aqui. Geralmente a flecha visual tende a ser mais crítica, mas a flecha visual posso combater com contra-flecha. Ok? Então, a flecha visual posso combater com contra-flecha, a gente pode aplicar contra-flecha até relativamente consideráveis e atender ainda o visual. Por quê? Porque a norma fala o quê? Deformado do limite L sobre 250. Tá? Então, se a minha viga deveria ficar assim. Ela ficou assim. Ela teve uma pequena curva aqui. Se essa curva aqui for inferior a L sobre 250, ela não é visível. Agora, a viga era para ficar assim. Eu executei uma contra-flecha e depois da deformação do peso próprio, ela ficou levemente arqueada para cima. Eu tenho a mesma regra do L sobre 250. Porque ela não vai ser visível. Ok? Se a viga tem uma flecha limite de 20 milímetros e que ela está levantada para cima 15, não é visível. Tá? Então está dentro da norma ainda. E a longo prazo vai chegar a menos. Então aqui eu consigo resolver bastante. Tá? Aplicando contra flecha. Quando a gente vai para vibrações, entra a questão. Não é crítico quando a gente fala de obras usuais. Por quê? Porque a ativa é crítico. Mas se a ativa é eliminada, aí, ativa que a gente chama de alvenaria esquadria, aí a gente começa a se preocupar com a visual, e daí se eu aplicar contra a flecha, a visual começa a ser menos crítica, e daí as vibrações vira crítica. Entendeu a questão? Tá? Então, essa é a nossa questão de como a gente calcula flechas de uma viga. Beleza? Para saber mais sobre isso, para entender na prática, para métodos de otimizar, de mencionar uma estrutura de concreto armado do início ao fim, eu tenho meu curso de concreto armado, ok? Ele fica no link aí da descrição, beleza? Tá? Assim como vários outros cursos lá no meu site, beleza? Mas por enquanto é isso então. Essas são nossas flechas a ser calculadas e até a próxima aula.